Os nossos diagnósticos, eles estão errados, porque a gente sabe que os transtornos, né, eles não respeitam categorias específicas. A psiquiatria tem o pior marketing do mundo. Ninguém tem acesso a terapeuta bom. Pode ter dinheiro, pode não ter. Tem aquelas palestras também que os pessoal falam, depois dessa palestra, seu cérebro não vai ser mais o mesmo. Mentira. Se você acredita no poder do pensamento, você pode continuar acreditando, mas você acredite mais ainda no poder do comportamento. A depressão, falando em termos mais objetivos, você tem que ter um fundamento da capacidade de ter emoções positivas no presente, um fundamento da capacidade de ter emoções positivas no futuro, ou seja, você não imagina que o futuro pode te trazer algo melhor do que o presente. Então você perde a capacidade de gostar, de querer coisas e de lembrar. É tenso, hein? É um sofrimento eterno, sem fim. Fala galera, eu sou o Carlos Maff e estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre depressão, insônia, sobre a saúde da mente. Tenho ele aqui que é um super especialista do meu lado direito, Doutor Marco Abud. Salve, salve. Olá, bom, agradeço aqui o convite, muito bom estar aqui. Eu que agradeço, esse final de ano aí, difícil, né? Mas conseguimos. Corrido aí, mas conseguimos. E muito bom aqui o lugar aí, parabéns aí pelo podcast, é muito bacana. Obrigado. Vamos lá, passar aqui o currículo para a galera. Formado na Faculdade de Medicina da USP, no seu canal do YouTube, Saúde da Mente, tem 3 milhões de inscritos, está completando aí 10 anos produzindo conteúdo para a internet. O que mais, doutor, que a gente pode colocar aqui? Eu sou psiquiatra, né? Doutor psiquiatra. Eu fiz a faculdade, fiz a residência, que faz depois lá no Instituto de Psiquiatria, que é lá na USP mesmo, no HC, né? E, enfim, eu sou médico, né? Na verdade, minha profissão é médico, não sou oficial mesmo, sou médico assistente. Ou seja, fui médico assistente lá do HC, do HU e tal. Minha função é atender pessoas. E eu tô aqui no YouTube, comecei a fazer o primeiro vídeo em 2015 e tô aí, né? Então, tô até agora Instagram, Reels e não sei o que, mas assim, meio mal, sou médico psiquiatra. Né? Já vou aproveitar para agradecer publicamente, eu conheci o seu conteúdo em meio à pandemia, um dos momentos mais difíceis que eu passei ali. E ali no seu canal, encontrei muita informação relevante, interessante, que batia exatamente com o que eu estava sentindo e que me ajudou muito, cara. Obrigado mesmo. Não, que bom, né? Eu entrei, era meio um deserto, né? Agora era tudo mato. Era um mato, agora tá tudo, não sei, não tá bom também não. Não sei o que era pior. Sério? Né? Porque antes não tinha informação nenhuma, né? Sobre nada. Agora tem informações loucas e totalmente erradas, contraditórias sobre qualquer coisa de saúde mental e que, não sei, na verdade eu acho que talvez seja um pouco pior até, porque deixa a pessoa mais sobrecarregada de coisas, né? Sim. Mas assim, estamos lá mantendo ali a nossa consistência, porque, enfim, né, saúde mental é importante, mas assim, nós somos seres que temos uma parte psicológica, uma parte social, uma parte espiritual, e nós somos seres biológicos, né? Então é uma parte da medicina, é uma ciência biológica. Quer dizer o quê? Que uma parte bem importante não depende muito da nossa opinião. E isso é importante entender porque a gente não gosta, o diagnóstico é ruim e nem é bom os nossos diagnósticos, eles não são bons. Mas o diagnóstico é diferente de quem você é. E eles respeitam alguns padrões. Então, quando a gente vê que tem um negócio aqui que, se eu tenho isso aqui, o cara não me conhece e está acontecendo isso aqui, não sou quem eu sou. Sim. Não é meu, isso aqui é um troço que está acontecendo comigo e tem nome. Uhum. Então, isso é uma coisa que para isso que serve esses diagnósticos. Mas não que os nomes sejam bons, a psiquiatria tem o pior marketing do mundo, né? É que agora não importa muito, porque tem muita gente e o resto não funciona. Então, meio que... Por que você fala que é o pior marketing do mundo? Porque tem aquilo, não vai no psiquiatra porque você tá maluco, tem que ir no psiquiatra. Eu não sei, eu acho que tem isso, porque assim... Tem um estigma, né? Tem um estigma, mas eu acho que é meio por culpa nossa mesmo, viu? Porque a gente é meio acho que o pessoal faz às vezes de propósito, parece. Porque é que, na verdade, até os anos 50... não tinha nenhum tratamento que funcionava para porcaria nenhuma. É muito novo, né? Então. E aí tinha
a psiquiatria que também ninguém sabe o que era um psiquiatra, né? Será que o psiquiatra é médico? Será que não é? É que aí antes ficava neuropsiquiatria, mas aí os caras descobriram que tinha um negócio da sífilis que causava uma alteração. Falei, opa, a gente vai para essa parte que tem um negócio que eu achei aqui um bicho. E a gente não achava nada, então, e aí? Aí era psiquiatra, filósofo, tinha o bruxo, curandeiro, todo mundo ficava, as pessoas ficam internadas em milhares de hospitais psiquiátricos. E manicômios. Então, era um bom negócio ter um manicômio naquela época. Você tinha clientes perpétuos, né? Entrou lá, não vai sair mais. Você não vai sair. Claro, eram casos mais graves que tinham, mas assim, mesmo às vezes tinham casos que não eram graves, mas estavam lá e não tinham o que fazer. A camisa de força, né? E era banho de água fria, eu tentava muita coisa, viu? Sim. Coisas absurdas. Aí vem tratamentos tudo, absurdos. Absurdos, mas também não tinha o que fazer, porque era muito desesperador. Aí antes da Segunda Guerra surgiu o ECT, né, que é o eletroconvulsoterapia e tal, mas surgiu em 1938, aí começou a guerra, ninguém conseguiu dar bola, mas aí depois da guerra aí a coisa meio que deu um up aí. Eu vi no seu perfil que você aplica a verdadeira e definitiva cura para a ansiedade, sem precisar de medicamentos para sempre de forma natural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o quê? É uma frase de marketing digital, né? É uma promessa. É uma promessa quase que inacreditável, não é? Mas então, aqui eu sei eu sei, infelizmente tá aí, né? A gente tem que chamar a atenção de uma forma, mas não é mentirosa a promessa. Eu sei que o Fernando Fernandes veio aqui, né? Aí tem aquela pergunta, e aí, depressão, ansiedade, tem cura, né? Não sei o quê. E aí ele fala aquilo e eu também falo a mesma coisa. Tudo depende do que você define como cura. Porque a gente não tem uma definição de cura na medicina, né? É que ele tem uma definição que tem os argumentos dele que assim, você está bem sem a doença, só que o seu risco não está igual ao dos outros. Sim. Então para ele não cura. Eu já não acho tanto isso. Assim, você melhora, fica bem, volta a fazer, enfim, as suas funções, volta até a sua capacidade de volta, a capacidade de aproveitar a vida, de se relacionar, de trabalhar. E você consegue se manter bem quando a vida dá pancada, olha, até que se prove o contrário, para mim, isso tá é cura. Curado. Né? É claro que se você teve uma vez, você vai ter uma chance maior de ter de novo. Por isso que nós temos vários tipos de passos, né, no tratamento. Que tem a parte da gente prevenir no começo, aí tratar, tal, tem a prevenção secundária, mas assim, tem muita gente que tem isso e não tem mais, a maioria das pessoas. Isso para quadros de ansiedade, para a maioria dos quadros de depressão e para insônia também seria uma coisa que daria tudo isso para tratar, teoricamente, sem psiquiatra. Num mundo maravilhoso, né? Até metade dos casos de depressão não precisaria de um psiquiatra, mas precisaria tratar, que através de terapias, mas é que as terapias são mais específicas para isso, né? E aí, basicamente, esses quadros, tomando essa definição minha, que só é basicamente assim, a gente fala remissão, é o quê? Você parou de ter sintomas. Aí você tem uma recuperação do quê? Tudo que você perdeu, né? Parte cognitiva, de dinheiro que você perdeu ali, e você tem uma manutenção e prevenção de recaídas. Isso tem para tudo, né? Tem começo, meio e fim, teoricamente. Então, esses quadros são quadros assim, altamente tratáveis, são os mais comuns que tem, e a grande maioria não precisaria de medicação. É que não é bem assim que a banda toca, na verdade, né? Antes da gente falar da cura, do tratamento, eu quero falar sobre a identificação do problema. Por quê? Muita gente nem sabe o que é que tá tendo. Pô, tô tendo uma crise aqui, mas não sei o que é. Vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha, recentemente, ela tinha umas sensações. Ela falava assim, tô com uma sensação. Foi pós-pandemia. Eu tô com sensação. Aí vinha aquele sentimento, até que a gente foi no psicólogo e resolveu, graças a Deus. Ela não tem mais. Mas até em adultos, né, você não consegue identificar. Como identificar se o que eu tenho é ansiedade, se é um quadro depressivo, qual que é o caminho? Eu vou te falar um negócio. O nosso sistema diagnóstico, que é um tal de um livro chamado DSM, e ele e a CID-11, mas eles conversam hoje em dia. Eles foram brigados, hoje eles conversam. Então é uma CID da psiquiatria. Ele é o melhor que a gente... assim, é o pior que a gente tem, salvo todos os outros métodos. A gente sabe, desde 2013, que lançou a última versão da DSM-5, agora lançou uma TR, que é uma corrigida, mas em 2013 está escrito no prefácio, os nossos diagnósticos, eles estão
errados. Por quê? Errado. Porque a gente sabe que a saúde, enfim, né, os transtornos, né, eles não respeitam categorias específicas. Eles são mais como se fosse um espectro. Daí tem o espectro autista, que foi onde o pessoal começou a mudar. O que a gente não leva bem na cabeça também, isso daí. É um norte. Mas a gente não se lida bem com essa ideia de espectro também. Porque aí, todo mundo começou a ter um pouquinho de espectro autista. Todo mundo agora, né? Sou TDAH, sou autista. Então, mas de fato é uma coisa mais assim, tem quadros muito típicos que são incontestáveis, você não precisa nem ser psiquiatra, né? Olha, isso aqui existe desde que o mundo é mundo, né? Mesmo a prevalência, isso aqui existe. Da natureza. Mas tem quadros que eles vão ficar, vão indo, vão se agravando e vai fazer parte aí, até que chega uma hora que começa a atrapalhar a vida da pessoa. Então, assim, diagnóstico de transtorno mental se você pegar aquele livrinho lá, eu desaconselho você pegar e tentar fazer aquele checklist, porque nenhum psiquiatra que se preze faz diagnóstico olhando aqueles negocinho. Aquilo ali é pra gente, como se fosse dar o nome da CID pro paciente, entendeu? Falar, tá aqui um F não sei o que, para você pegar aqui o seu atestado, tá? Para isso que serve e para todo mundo falar a mesma língua. Serve para as pesquisas também, mas a gente já sabe, o próprio livro fala no começo, fala, isso aqui não é assim. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso, mas é o melhor que nós temos e a gente também vai mudar de uma hora para outra. Sim. Né? E, assim, tem um certo mérito nisso. Então, o importante é só entender que a gente vai falar sobre as características, isso, aquilo, mas você virar tipo uma pessoa que manja muito de diagnóstico, consegue diagnosticar as pessoas, de verdade, olha, isso é inútil. É fake. Não, é inútil. Por quê? Porque a gente sabe que está errado aquilo. Então, assim, a gente sabe que está errado. Agora, a gente sabe que, apesar do nome estar errado, as pessoas sofrem de sintomas que fazem com que ela perca a escolha sobre o que ela quer fazer. Não que a gente tenha escolha sobre tudo, não temos. Mas, por uma forma de definir transtorno mental que eu gosto, eu não sou muito filósofo, mas tem uma parte de filosofia e psiquiatria, eles, às vezes se entrelaçam, do Henry, que assim, você perde a capacidade de ter o livre-arbítrio para poder escolher o que você vai fazer com as suas ações. Quem escolhe, as mais básicas, né? Quem escolhe o que você vai fazer são os seus sintomas. Então, por exemplo, ansiedade, você escolhe aquilo que não vai dar ansiedade, não exatamente aquilo que você quer. Na depressão, você basicamente não tem escolha, porque você fica na cama e não tem energia. Você não escolhe, tem insônia e fica depois o dia inteiro meio irritado, capenga e preocupado, você vai ter insônia de novo. Então, ele começa a fazer escolhas por você e você perde essa capacidade, você fica um prisioneiro do sintoma, e isso sempre vai acabar, além do sofrimento, prejudicando qualquer área da vida, todas as áreas da vida que precisam de você estar presente, planejar, pensar. Então, todos os quadros acabam com a gente chama de função executiva, que é o quê? Você começar e terminar as coisas. Sim. Então, independentemente do nome que a gente dá, essas coisas acontecem. Se a gente fosse listar assim, umas 4 ou 5 características para que quem está assistindo eu possa ter, talvez eu estou nesse quadro. A principal característica, assim, você ter um diagnóstico, independentemente do nome, assim, você tem que estar, além de sofrendo, você tem que estar com uma limitação das coisas que você quer fazer. Você não está conseguindo mais escolher com base no que você quer, você está escolhendo com base no que o que você sente está deixando você fazer. E você está tendo prejuízo de concentração, prejuízo de atenção e prejuízo nos seus relacionamentos. Isso está acontecendo. Em maior ou menor grau. Tem pessoas que escondem muito bem, são muito inteligentes, elas conseguem ainda performar bem, mas você sente que aquilo lá é um fardo. Né? Isso, quase uma atuação, né? Que são pessoas, às vezes, que conseguem por um tempo, porque o quadro não está grave, porque eu tinha uma reserva antes muito boa. Mas a sensação é que assim, tá errado na minha cabeça, não estou pensando bem, e eu não estou conseguindo controlar bem minhas emoções, meus relacionamentos, não que seja fácil se relacionar. Então isso está presente em todos os quadros. Né? Eles sofrem, a pessoa sofre ou faz sofrer e acaba com a capacidade da pessoa trabalhar e se relacionar de forma saudável. Para mim foi exatamente isso. Coisas que negar trabalhos. Eu nunca fiz isso. Deu no meio da pandemia lá, eu falava, não vou pegar esse projeto,
Porque, mano, eu não tô com cabeça alguma para conversar com ninguém, para fazer Exatamente. nada. E assim, mano, nunca tinha tido aquilo. Então, quando eu conversei com um psiquiatra, ele já me... Até achei estranho, mas ele me diagnosticou. Pô, você tá num quadro depressivo. É. E aí eu entrei em medicamentos. Não, que bom que ele diagnosticou, bom, ele falou um diagnóstico, é que assim, também esse nome não precisa guardar, mas a gente pode falar o que é e tal, é que, assim, todo mundo tem um pouco de tudo, assim, mas, por exemplo, um quadro depressivo, a definição seria o quê? Seria um afundamento, né, eu sempre gosto de dizer que, assim, depressão não tem a ver com tristeza, é um nome que a gente associou, mas a gente pensa... Pra mim era ansiedade, mas não, era... Mas pode ter sintomas ansiosos também, né, que assim, é meio bagunçado, porque você vai pegar lá os critérios, é tudo bagunçado. Mas a gente faz a psiquiatria, que estuda, né, como faz o diagnóstico e tal, a gente vê que na prática ninguém faz isso assim, a gente tem uma hierarquia, né, ou seja, uma ordem de importância nas coisas. Então, por exemplo, a depressão, se está presente, ela é mais importante, ela tem que tratar, ela vem primeiro do que a ansiedade. Que é mais grave. E também porque funciona mais. A gente foi vendo isso é um conhecimento que não está escrito lá, mas qualquer hospital psiquiátrico bom, qualquer residência psiquiátrica boa do mundo, os caras têm uma hierarquia, uma piramidezinha, assim. Sim. Então, uma dica é, se você sai do seu médico com um cabide de diagnóstico, ou seja, você sai com TDAH, se é borderline, depressão, Duvide. olha, eu acho que eu pediria uma segunda opinião, que vai ser difícil também, porque tem pouco psiquiatra. Mas, assim, isso é bizarro, porque a gente não consegue tratar tudo de uma vez. Tem que tratar uma coisa só. O que eu achei mais estranho foi porque a consulta que eu fiz foi de forma remota, né? Que a gente estava no momento das consultas online. E foi tipo uma conversa de 50 minutos. E aí... Mas isso é o jeito certo de fazer diagnóstico. Tem que se fazer em 50 minutos. Não é assim, vai lá várias vezes para entender. Não, isso não. Você não sabe fazer o diagnóstico, você tá enrolando. Mas aí eu sei que isso é difícil. Não, eu sei que é difícil falar isso. Por quê? Porque diagnóstico, você deve ter ido num psiquiatra bom. Era do plano, não sei se era tão bom, não. Mas se ele for quer dizer que do plano ele ruim, ficou 50 minutos com você, então era um plano bom que você tinha. Era um plano bom. Então. Porque eu trabalhei em plano de saúde durante os primeiros 2 meses que eu terminei a residência. Eram 10 pacientes por hora. Um negócio absurdo. E eu contei história, hein? Não, mas falei o que acontece, né? Na consulta que você pega, você faz diagnóstico através de um método só, tá? E aí não adianta, eu sei que hoje em dia tem um monte de essas coisas, tem psicólogos ali, mas assim, no fundo, é o que funciona. Por quê? Porque é uma ciência biológica, tipo, igual a pandemia. Vai durar quanto tempo? Vai durar o tempo que ela ia durar, entendeu? Você pega como é que durou as outras, você faz um cálculozinho. Então é tipo isso, não funciona. Mas assim, só tem um método, e é um método que é usado, tipo, aqui no IPQ, eu acho não, é o maior hospital psiquiátrico da América Latina, é um dos maiores do mundo. É um método usado em Harvard, no King's College, nos melhores lugares, que é basicamente uma coisa chamada de entrevista clínica psiquiátrica, ou anamnese psiquiátrica. Que pode ser feita por outros profissionais também, que se chama psiquiátrica, porque a gente fez. Que é um negócio que é meio estruturado e parece a gente faz parecer uma conversa quando a gente treina, mas é para fazer parecer uma conversa, para a gente criar um vínculo e você topar tratar também. Sim. Mas é uma coisa que basicamente os 3 anos de residência você fica treinando fazer isso, e você tem que saber pegar as informações certas, porque você não quer saber tudo da vida da pessoa, quer saber aquilo que é relevante para saber se tem um diagnóstico ou não. E isso está preconizado, né? A maioria dos guidelines é para durar 50 minutos. Então, que às vezes, eu, por exemplo, hoje, eu atendo, eu coloco um tempo maior, mas é mais porque eu gosto de conversar, fazer enfim, eu gosto mesmo de falar, dar uma explicação, mas na prática, assim, é preconizado em 50 minutos, nos melhores lugares do mundo. Porque se você não fez isso, provavelmente você vai ter que ter outra consulta, às vezes é muito difícil, mas você já pode dar para a pessoa aquilo que não tem, você consegue sair com um plano, pelo menos. Às vezes você não consegue dar um nome, mas você sai com um plano. E isso deveria ser feito em uma consulta, ou a gente treina muito para conseguir fazer uma consulta, precisa treinar isso, né? Uma dúvida que eu tenho é assim, a depressão, ela está mais relacionada com o ambiente que você viveu ou vive,
com a questão fisiológica, né, do momento, ou a questão hereditária? Perfeito. Então a resposta é tudo isso influencia e o cérebro não faz a menor diferença. Se você está vivendo um ataque físico, psicológico, social, não sei o quê, para o corpo e para o cérebro não faz a menor diferença isso. Então, nos anos 2000, isso daí foi bem estabelecido, né? Teve um cara que estabeleceu as bases moleculares de como que são formadas as nossas memórias, nossos hábitos, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, que é o Eric Kandel. Ele é um psiquiatra, acho que o único que ganhou o prêmio Nobel, né? Enfim, a gente lembra dele, mas basicamente a saúde mental, desde os anos 2000 para cá, né? Faz 25 anos, então a gente trabalha nesse conceito, né? Que basicamente o que ele viu, né, através de experimentos de uma anêmona do mar, que tinha um neurônio meio grandão, ele viu que, olha, se você mudasse o meio químico que ela estava, dependendo de como mudava, os neurônios, né, que é um fiozinho, né, o neurônio tem uma cabecinha e tem um fiozinho, a gente lembra da escola, né, tem uma estrelinha e um fiozinho. Ele é um fiozinho elétrico, né, e aí, se está sendo muito estimulado, ele começa o quê? A fazer conexão com outro e fazer novas conexões e ficar mais gordinho. Ou seja, aquela conexão fica maior, mais grossa. Uma evolução, né? E faz mais, os dendritozinhos fazem mais sinapse com os outros axôniozinhos e com os outros dendritozinhos do outro neurônio. Então, porque a sinapse ela é um espaço que é virtual, é muito pequeno. E o cérebro, ele é um órgão, isso parece uma coisa meio louca, né? Como assim? Ele é um órgão elétrico, ele não é um órgão químico. Você já viu um cérebro, né? Você fala, pô, onde é que está a serotonina aqui? Ele é maciço, né? Um pouco mole, tudo bem, mas assim, você espreme ele, não é. Né? Então, falar falta serotonina é um modelo cérebro máquina de lavar roupa, né? Faltando um detergente, um amaciante, né? E a serotonina, imagina se fosse a serotonina que tivesse que comunicar de um lugar para o outro, a gente ia ser um ser muito lerdo. Sim. Né? É óbvio que não é, né? Tem que ser impulso elétrico. Né? Quando a gente pensa, quando a gente mexe o braço, é muito rápido, são neurônios que estão sendo ativados, então eu estico o braço, está ativando o neurônio aqui do tríceps, está tendo que inibir o meu neurônio, a parte dos nervos que irrigam aqui, que vão estar ali mediando o bíceps. Por quê? Porque senão eu tenho que parar de usar isso para esticar o braço. E tudo isso veio de uma coisa aqui nessa área, que é o córtex motor. Né? Então é um negócio que é muito rápido e sempre uma parte está sendo trabalhada, a outra está sendo não trabalhada. Então, se eu fico só ali fazendo tríceps, não sei, fazer mais 10 décadas que eu não vou na academia. Enfim, você faz só isso, você não tá. A outra parte do bíceps vai naturalmente diminuindo a conexão, você vai ficando mais fraco naquilo. Né? Isso devido a um estímulo físico, você está treinando, o seu comportamento, então altera. Só que o que você tem de substâncias químicas, do seu corpo, inflamação, outras coisas, altera também. E o que você recebe de estímulos do meio, se são estímulos bons, ruins, dependendo de como eles são, e se forem repetidos, eles também vão fazer alterar isso. Então, no fundo, o que? Ele conseguiu, ele determinou as bases moleculares que através desse sistema de sprouting, seria o quê? Seria como se fosse um jardim, vamos dizer assim, né? Pode fazer uma arborização de sinapses no que você treina muito, que é o quê? Que você engrossar um fio elétrico. Seria isso. Ou você faz uma poda, que é o quê? Você vai podando aquelas que não estão sendo usadas. E isso é super importante, porque primeiro que o cérebro tem, então, o elétrico ele tem que ser neutro, né? Porque senão você fica com muita coisa. Mas imagina se eu não conseguisse inibir o meu bíceps quando eu estou esticando o braço. Como é que ia ser? Eu ia ser um cara bem descoordenado. Sim. E eu ia pegar esse copo e ia jogar para tudo quanto é lado. Quem que funciona assim? Os bebês. Um ano e pouquinho, eles vão pular. Eles têm muito mais sinapse do que adolescente. Então tem um sistema de poda brutal da infância para a adolescência. Por quê? Porque isso melhora a coordenação fina da pessoa. Então, nem sempre é bom ter muita sinapse. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela pode fazer bem, pode fazer mal. Tem que ter bom ter no lugar certo. E isso basicamente foi aquilo que mediou, que a gente chama hoje de neuroplasticidade. É isso. É o quê? É você conseguir que, de fato, o cérebro ele vai se adaptando conforme o seu comportamento. Conforme um pouco da sua atenção, sim, mas principalmente o seu comportamento, conforme os estímulos que você recebe, conforme
questões químicas do seu corpo. E como que ele se adapta? Formando novas conexões. E quem que manda o sinal para formar novas conexões? A genética, os genezinhos que vão sendo ativados. Então... Que cai com a questão de ser hereditário ou não. Então aí vem aquela coisa da epigenética. Porque o quê? O gene é um bando de teclado lá. Você vai apertar uma tecla ou não, dependendo de tudo isso que acontecer, né? Tem algumas coisas que a gente vê que são muito herdáveis. Como é que a gente sabe que uma coisa é muito ou pouco herdável? Por exemplo, a cor da pele, cor do olho. Porque a gente estuda em gêmeos univitelinos que são clones. Então os gêmeos, gêmeos idênticos são clones. Eles têm o mesmo código genético. Eles não são a mesma pessoa. Sim. As minhas são bivitelinas e meus são muito iguais. Imagine um univitelino. Então, eles têm metade, né? Então, mas eles são clones. Então você pega estudos que, enfim, o pessoal tem essa paciência de pessoas que são adotadas por países diferentes. E são gêmeos univitelinos. E se um, por exemplo, desenvolve um quadro X, qual é a probabilidade do outro desenvolver também? Por exemplo, nunca é 100%. Nunca é. Nada. Mas assim, em termos de saúde mental, vai. Mas normalmente eles têm mais ou menos a mesma... alguns traços físicos vão ser parecidos. Mas, por exemplo, esquizofrenia é cerca de 80%, 90%. Caramba. É bastante, né? Transtorno bipolar tipo 1, que a gente chama, que é aquele transtorno bipolar bem gritante. Ou seja, se você acha que você é bipolar e não sabe, você não deve ter esse. Tá? Quer dizer, se o seu pai tiver algum desses, já fica atento que pode ser. Mas aí, mesmo assim, se tiver o pai, você aumenta bastante o risco, mas ainda não é total. Por quê? Porque você herdou metade, só que ainda você precisa ter um conjunto de genes e estímulos específicos em fases específicas da infância e adolescência, principalmente, né? E dentro do útero também. Enfim, esse caso. Mas para falar o quê? Que isso que é essa tal de neuroplasticidade, que pode ser um negócio bom ou pode ser um negócio ruim, que é mesmo sinônimo de aprendizado. Sim, eu fiz um episódio sobre isso e é muito curioso, neuroplasticidade. É possível treinar, né? É possível treinar. Então isso você não perde a capacidade de... Você não precisa criar novos neurônios, mas você cria novos neurônios também, mas no hipocampo, e é pouquinho. Dá um exemplo do que a gente pode fazer para esse treinamento acontecer de Então, como a gente falou, tudo que a gente, que a gente falou, que coisa química influencia, coisa que a gente come influencia. Estímulos que a gente vem do ambiente, ou seja, são coisas que a gente vai sendo condicionado, né? Então é igual aquela coisa, né? O que meio do Pavlov mesmo, né? Acendeu a luzinha, vem a comida ali, a gente vai sendo condicionado, né? Se toda vez, eu venho aqui toda semana e de repente toda vez que eu venho dá um choque, explode um negócio aqui. Muito provavelmente, se eu estiver passando por um lugar parecido com esse, eu vou começar a ter sintomas de ansiedade que o meu corpo vai perceber. Sim. Porque é um aprendizado, né? Então tudo isso vai fazendo o quê? Tudo termina nessa catso dessa sinapse que vai engrossando ou vai diminuindo. E aí eu falo que é um órgão elétrico, porque eu também sou meio nerd, assim, eu gosto bastante de física, né? Que assim, quanto mais grosso um fio, é mais fácil ou mais difícil a eletricidade passar por ele? Ele fácil, né? Fácil. Quanto mais grosso um fio, menor a tensão, né? Menor a resistência que ele oferece, você consegue dar mais voltagem, né? E aí vem um estímulo ali do ambiente, por exemplo, você vê um choquito, não sei, um doce, um panetone, e você está com um hábito, digamos, um circuito de controle de impulsos, né, que, enfim, muito enfraquecido, e um circuito ali mais mesolímbico, que é mais instintivo, muito fortalecido. Veio aquilo ali, aquilo causa um estímulo elétrico no seu olho. E aí eu digo também, né, esse pessoal da marketing digital falando, né, foguete não dá ré. Fala assim, olha, eletricidade não dá ré também. Não dava ré, né? Não dá, agora dá, mas a eletricidade não dá ré, não. Você pega o estímulo, ele vai para o lugar que tem menos resistência. Então, se você está habituado a fazer uma coisa, você vai ter o hábito de fazer aquilo. Tanto é que chama hábito, que é o mesmo mecanismo de um aprendizado, que é o mesmo mecanismo de uma memória de longo prazo. É a mesma coisa. Mudar os hábitos, né? Alguns hábitos, memórias e aprendizar, basicamente de fato a mesma coisa, né? Que alguns são motores e igual aprender a dirigir, um negócio que é dificílimo e chega uma hora que quando vira um hábito, quer dizer o quê? Que fez tanta conexão naquela área que aí ele saiu da sua parte
cortical ele foi armazenado, entre aspas, em outros lugares para você não precisar pensar para fazer. Vira um processo automatizado. Né? Exatamente. E é um negócio dificílimo dirigir. Né? E às vezes você está dirigindo, você está mexendo no celular, você está conversando com um, você no começo, quanto que era cansativo se dirigir, né? Então, se a gente conseguir aprender a dirigir, eu falo assim, e não tem idade que tem um limite. Por quê? Porque, assim, minha avó tem 93 anos, né? Ela está com algum grau de prejuízo cognitivo, sim, um pouco. Mas as pessoas, quantas pessoas, mesmo no canal meu lá, elas estão lá na live. Se elas estão na live, quer dizer que elas tiveram que aprender que existe um negócio chamado computador, que eu nasci antes disso. Eles também tem um negócio chamado YouTube, que tem um negócio que você tem que entrar no celular. Ou seja, isso é neuroplasticidade. Você aprendeu alguma coisa. Se você aprendeu uma informação nova, quer dizer que você é capaz de... Isso teve uma sinapse. Mas não quer dizer também que se você vê uma vez uma coisa e não faz absolutamente nada, isso você não vai aprender absolutamente nada também. Então tem aquelas palestras também que os pessoal falam, depois dessa palestra seu cérebro não vai ser mais o mesmo. Mentira. Por quê? Estão te enganando. Estão te enganando. Como não vai? Você viu uma vez um negócio, não fez porcaria nenhuma. Né? A gente não é... Senão, senão a gente mudaria. Você vai explodir sua mente. Assim, vai explodir, você está cansado, sobrecarga, você vai querer dar uma pausa de informação. Não que você vai despertar uma inteligência. Não dá. Por quê? Porque precisa do quê? De repetição. Então tem uma coisa também chamada os princípios da neuroplasticidade, que isso era até antes do Kandel conseguir estabelecer essas bases moleculares, e aí a partir disso ele era até no começo da carreira psicanalista, depois ele deixou de ser, ele falou, olha, todo quadro de saúde mental que a gente tem, ele quer seja, e toda intervenção, quer seja biológica, psicológica, enfim, ela vai visar fazer exatamente isso, né? Que é fortalecer as áreas, circuitos, habilidades, hábitos que são saudáveis e diminuir aqueles que estão sendo prejudiciais. E, digamos que a definição mais simplista, porém útil e não errada de transtorno mental é que são quadros em que há essa capacidade de virar a chave, de ir aprendendo outras coisas, isso está travado. Então a gente pode dizer que os transtornos mentais eles são transtornos, são doenças da neuroplasticidade, está diminuída. Aquela teoria de que você consegue mudar um hábito repetindo 90 dias, isso faz sentido? Não, bizarramente não faz. Não, assim, mas faz para alguns hábitos. É que tudo depende do hábito. É que muita gente fala assim, não, se você quer mudar alguma coisa, comece, faça por 90 dias, que a partir disso seu corpo está apto. Não, tem alguns que 90 dias talvez você consiga. Tem outros que vão demorar mais tempo. Por exemplo, é assim que a gente trabalha, por exemplo, em quanto tempo demora mais ou menos uma psicoterapia para transtornos mentais, que é basicamente um treino de neuroplasticidade, assim, isso é o conceito biológico que ela atua. Quanto tempo você esperaria para que ela fizesse efeito? Né? Então tem que ter um prazo. Né? Assim como o remédio. Por que o remédio você toma um antidepressivo que aumenta a serotonina? Ele aumenta a serotonina 40 minutos depois que você toma. E ele não vai fazer efeito benéfico nenhum. Aliás, se você tomou um antidepressivo, você ficou bem no primeiro dia, você ficou super feliz, saiba. Psicológico. Vai cair isso daí. Isso é porque é um efeito que meio... Mas demora uns 20 dias, não demora? Exatamente. Mas em 40 minutos tem mais serotonina lá. O que isso faz? Vai você ter diarreia, vai você ter dor de estômago. Por quê? Porque aí aquela coisa que é inútil, que 95% da serotonina está no intestino, e daí? Ela não chega no cérebro não, mas vai dar esses efeitos colaterais. Agora, por que demora esse tempo todo? Porque você vai ter que mandar uma mensagem, a serotonina, por exemplo, tem 14 receptores, então você sai de um neurôniozinho, você vai num espaço muito pequenininho no outro, você vai ter 14 opções de lugar para encostar. Tem um deles só que meio que presta pra gente. Tá? E depende da área do cérebro que você encostar, vai fazer um negócio diferente. E aí tem a maioria deles vai mandar mensagem lá pro neurônio. E aí vai lá no DNA, pro RNA, aquelas coisas que a gente aprende no colégio de biologia, né? E aí vai fazer proteína e vai formar o quê? Novos dendritozinhos assim, e a gente vai ter uma certa facilidade e vai aumentar ou diminuir o número de receptores, enfim, vai mudar as membranas do neurônio. E isso é feito através de ativação de genes. Isso é epigenética, o remédio atua nisso. Mas você
o seu comportamento também atua nisso. Sim, ele colabora, né? Atua da mesma forma. Tem alguns quadros que a gente vê que a gente precisa usar os dois, mas assim, todo remédio tem uma função. Na psiquiatria, enfim, saúde mental, também na neurologia. Que é o quê? Que é facilitar o treino, facilitar a neuroplasticidade. Então ele vai ajudar. Só que ele vai ajudar, só que se você não tiver um comportamento, aquilo não vai ficar de forma sustentada. Então ele gera como se fosse uma memória de curto prazo. Mas tem casos que é só o remédio. Nunca tem. Não tem? Não, nenhum tratamento, nenhum quadro a gente preconiza só o uso de remédio. Não, assim, é só o remédio que vai fazer com que você consiga fazer, por exemplo, outras mudanças. Exatamente. Não, tem casos sim. Sim, que aí é uma questão mais profunda, né? Você fala assim, se você for no natural... mas assim, aí, você nunca vai só com o remédio conseguir fazer. Talvez ele vá permitir que você consiga agir. Tá. Só que, e também o pensamento ele tem um poder mais ou menos, né? A nossa atenção e o nosso córtex visual ele consegue enganar um pouquinho o cérebro, mas a gente vai basicamente produzir de fato esse fortalecimento de sinapses ou essa poda através do comportamento. Então, se você acredita no poder do pensamento, você pode continuar acreditando, mas você acredite mais ainda no poder do comportamento. Legal. Porque é igual uma musculação. É basicamente igual. Assim, você não vai num dia sair bombado da academia. Vai ter gente. Você vai sentir no máximo dor. Né? Então, é a mesma coisa a pessoa que às vezes vai, faz um pouco de, né? De vez em quando eu venho aqui, eu ouço uma palestra, e aí isso me acalma, não sei o que e tal. Poxa, que legal. Mas é igual você ir na academia a cada 6 meses também. Sim. Tipo, legal, te acalmou, mas isso não tem como isso estar te tratando. Sim. Tem muita gente que tem dúvidas o que é o remédio ansiolítico e o remédio antidepressivo. Isso é uma bagunça. Por quê? Porque o remédio não é nada, ele é uma molécula. E esses nomes, assim, foi basicamente para o que a indústria que pediu aprovação no FDA lá nos Estados Unidos, que é a Anvisa lá. Então eu quero que esse remédio, eu fiz estudo para esse remédio para esquizofrenia. E tá aqui o estudo, você aprova ele. Aí vai lá, às vezes é um negócio, tem os critérios, às vezes eles burlam um pouquinho ali, né? Aprovou, tá bom. E aí, às vezes, você vê que o remédio é uma porcaria para esquizofrenia, só que aparentemente tinha um efeito que a gente não sabia, que melhorava a depressão por conta de ele atuar numa outra via que a gente não conhecia. Um colateral. E aí, esse remédio vai chamar como? Ele vai chamar de antipsicótico. Por quê? Porque está aprovado para isso. Mas, às vezes, você não usa, às vezes ele é o pior antipsicótico possível. E a gente usa para depressão, para ansiedade. Por exemplo, tem outro remédio que foi aprovado para epilepsia. Ele vai virar um anticonvulsivante. Só que a gente usa para dormir. Qual seria o exemplo mais famoso? O Rivotril. O Rivotril, você pegar a bula, está escrito, é um anticonvulsivante. Os neuros não usam ele para convulsão. Sim. Ele é muito pouco usado. Então, a ideia é que é uma bagunça por conta disso também. Por quê? Porque os remédios não são específicos para nada. Por isso que às vezes você fica testando, né? O psiquiatra, ele testa, tem que ver se isso aqui vai funcionar, eu acredito que vai funcionar, mas pode ser que não funcione. Mas pode ser que não funcione, porque assim... complicado isso. Mas é que isso é tudo que você vai ingerir na vida. Parece que é teste e erro. Então, mas ele tem que saber o que ele está tratando. Porque, por exemplo, você fez uma hipótese diagnóstica de depressão. Aí você vai dar um remédio chamado de antidepressivo, mas que pode piorar a depressão. Por quê? Porque isso é um nome que a indústria deu. E tem alguns tipos de depressão que pioram com antidepressivo. Sim. Né? Então, aí o profissional incompetente pode jogar mais para baixo. Então, a ideia é essa, né? Porque assim, ninguém sabe o que uma substância vai fazer exatamente no seu organismo por conta da absorção, que é diferente, do metabolismo, que é diferente. Como eu falei, né? A única pessoa que tem certeza de que, olha, isso daqui, se você tomar esse tipo de bala aqui, você vai ter esse negócio porque era mais forte, vai dar esse barato, então ela é diferente da outra. Isso aqui é o traficante de droga, né? Isso porque, então assim, ele tá te enrolando, tá? Ele não sabe quanto que vai ter, quanto que não vai ter, e às vezes você não sabe nem o que tem lá, né? Mas por quê? Porque cada organismo tem essa coisa de como metaboliza, como que chega lá, e aí, assim, como eu falei, o cérebro é um circuito elétrico. Ele vai chegar em todas as áreas do cérebro, enfim, você vai aumentar a serotonina. Tem áreas do cérebro e receptores que fazem, por exemplo, a gente perder a sensibilidade
ao orgasmo. Sim. E isso dá uma Dá um anorgasmia. atraso. Exatamente. A gente quer esse receptor? Não necessariamente. No começo você acha até interessante, depois vira uma coisa desconfortável. Então, é que no começo que você está deprimido, você não. É que assim, a depressão ela acaba com a libido. Aí você volta a ter, aí você fala, opa, Aí é melhor. tá legal. Só que e tem esse efeito colateral, ou seja, né, não tem almoço grátis também. Então, Comigo o que aconteceu isso foi a sertralina. Mas também é aquela coisa, não tem nada que funciona no mundo que não tenha efeito colateral, isso é um problema. Porque isso na vida também, né? Sim. Tá disposto a pagar o preço do igual investimento, né? Se você tem o risco e tem o retorno, né? Mas assim, que é chato, né? Ninguém gosta de tomar remédio, é chato pra caramba. E ponto final. Mas assim, tem que estar compensando o efeito colateral e o efeito benéfico. E lembrando que o remédio, em todos os quadros, ele é um facilitador da neuroplasticidade. É que vão ter quadros que, assim, se você tira esse facilitador e cai e vai do negócio voltar para aquele circuito, né? A coisa é tão catastrófica que você não vai tirar o remédio nunca. Então, esse é o discurso mais assustador que eu acho do psiquiatra, que é assim, mas se você tirar, pode ser que volte tudo. A pessoa não vai tirar nunca. Não, mas ela vai mas ficar isso, o resto da vida tomando remédio. A gente faz para quadros raríssimos, que são basicamente os transtornos psicóticos, né? Esquizofrenia e transtorno bipolar tipo 1. Nesses casos... Mas você acha que tem bastante psiquiatra que recomenda mesmo? Acho que tá na hora de parar, hein? Porque não, o mas que o que acontece também? É aquela coisa, assim, para você parar, você tem que construir o que antes? Sim. Você tem que construir um novo circuitozinho aqui, né? Se você não construiu esse novo circuitozinho, provavelmente você melhorou, mas não está 100% também. Por quê? Porque você melhorou, mas é uma neuroplasticidade fraca, é química, porque a gente quer fazer com uma coisa estrutural. Por isso que a gente vê que tem aqueles estudos lá bem, se você treina mindfulness não sei quantas semanas, aumenta o tamanho da amígdala, ou diminui o tamanho da amígdala na ressonância, e você vê, sim, de fato, você vê milimetricamente em 200 pessoas, numa só é difícil, mas aumenta na ressonância normal. Por quê? Porque aumentou o número de sinapses que tem lá, o fio engrossou. É que se a gente não faz nada para fortalecer o outro circuito, aí realmente é muito provável, né, que você tenha uma recaída, mas não é dependência. Não é esse o nome. Por que a gente não chama de dependência? Que a gente nem usa mais esse nome, porque dependência seria o quê? Você perde a capacidade de controlar o seu uso. Ou seja, o uso daquilo lá vira um hábito que fica acima das coisas importantes da sua vida. Então, assim, ninguém faz tráfego de sertralina. Não tem mercado negro de sertralina, tem mercado negro de Venvance, tem mercado negro de Rivotril, tem mercado negro de uma série de coisas. O mercado negro de sertralina ninguém tem. Por quê? Porque o negócio é ruim no começo, né? Não é efeito imediato. Se o efeito for imediato, eu já aviso, vai cair depois, não é o esperado. Né? O médico errou aí a mão, mas ele tem que avisar isso. Mas aí o começo é chato, o começo pode até piorar. Por quê? Porque tem um monte de serotonina ali e aquilo não é legal. Não é isso. Então, isso é importante entender para a gente entender o papel do remédio, assim. E aí, no começo, a gente usa até esses remédios que são mais rápidos. Tudo que dá alívio e prazer rápido vicia, né? Isso a gente não precisa ser muito gênio para saber, né? Então, assim, se a gente dá um negócio que é muito rápido para aliviar, às vezes a gente precisa disso. E às vezes a gente dá um começo para a pessoa aguentar esse começo que é ruim do antidepressivo. E aí, esses são quem? São os benzodiazepínicos, que são aqueles calmantes tarja preta. Agora, se chamar de ansiolítico é um nome que quer dizer nada. Por quê? Porque tudo isso vai melhorar a ansiedade. Um vai tirar na hora. O outro vai amortecer, né? A função seria a serotonina num receptor específico, que ela atua no 5-HT1, ela vai diminuir a sua sensibilidade a ataques, a emoções negativas. Já vi umas pessoas com vergonha de falar que toma antidepressivo e falam, não, é um ansiolítico. Mas não tem menor cabimento isso aí. Ansiolítico, mas o Rivotril é um ansiolítico, mas é um ansiolítico que não deve ser usado mais do que 4 semanas. Por quê? Porque ele inibe o funcionamento do sistema nervoso, mas ele alivia na hora, ele dá um certo prazer.
que atua no famoso GABA, que o pessoal fala por aí. O GABA, ele é uma substância que está relacionada ao prazer também. E muita gente fala da dopamina. Dopamina não é um tiquinho do negócio de prazer, porque tem receptores opioides, são as endorfinas, tem os endocannabinoides, tem o próprio GABA, tudo isso dá um barato, né? E aí é gostoso, e aí você vai criando um hábito de consumi-lo, mas ele não deve ser usado mais do que 4 semanas. Sim. Por quê? Porque ele inibe a neuroplasticidade, porque ele inibe o funcionamento do neurônio, então ele atrapalha. Então, por exemplo, você vai fazer uma terapia para ansiedade, você não pode tem alguns exercícios específicos, você tem que construir uma nova memória. No fundo é isso, a terapia é você construir novas memórias, que vão inibir essas antigas, novos hábitos que vão inibir os outros. É isso, de uma forma extremamente simplificada, e não está errado, não é só isso, tá? Mas o pessoal fica aí, vai debater mais a psicoterapia, não, mas é isso aqui não tem como duvidar, é que não é só assim, mas basicamente é isso, você vai construir uma nova rede que inibe aquele lá que... O trauma, né? Aquilo que está lá, exato. Pode ser algo momentâneo ou pode ser o trauma da vida, né? E quanto mais grosso ficar aquele tipo, né, aquele circuito, menos aquele outro vai funcionar. Sim. E aí chega uma hora que aquilo vira um hábito que você vai se reforçando naturalmente. Sim. Eu contei até pro Dr. Fernando Fernandes que eu fiz um processo que não é recomendado para ninguém, mas eu parei porque eu não queria, né, ficar muito tempo por isso. Eu já estava há 2 anos tomando sertralina e eu decidi que eu ia parar e fiz o processo de desmame aí por 4 meses. Fui fracionando e eu senti, eu tô bem, cara. Tipo, um médico que eu passei lá um dia e me identificou e me diagnosticou, era aquele momento, eu acho que eu consigo. Não, e assim, eu fiz esse processo. Perfeito. E a ideia é que pode ficar bem, mas provavelmente você foi fazendo outras coisas, você foi se comportando. Sim, e tendo outras coisas que não, era outro momento de vida já, 2 anos depois. É que tem pessoas que assim, a vida não tá legal. Sim. E o antidepressivo melhora um pouco, mas a vida não continua legal. Aí ele vai tentar. E mesmo assim, pode ser que a vida até esteja assim, mas ele tem uma coisa que ficou, um padrão que ficou ali. Por quê? Porque os antidepressivos eles não mudam os seus comportamentos por si só. Você não muda de personalidade. Então, antes a gente tivesse isso daí, né? Você não muda, você fica mais ou menos sensível a algumas coisas, né? Mas aí, se você não faz nada para que você fortaleça aquela habilidade, mesmo que o ambiente esteja caótico ou não, nós somos seres muito resistentes à pancada. Sim. Né? Se a gente acreditar na história, na evolução, quem não acredita foi porque Deus fez a gente assim, mas se a gente pensar numa questão evolutiva, provavelmente você estava andando um dia e vinha um leão comer teu filho do lado, que você tinha que decidir o que você ia fazer e correr ou não. E a gente está reclamando hoje do celular, né? Não, mas a gente vivia... Provavelmente eu e você, a gente teria morrido já, né? Assim, a gente não vivia tanto tempo assim, não. A gente vivia até uns 30 anos. No máximo. No máximo. Mas assim, quer dizer que a gente foi feito para aguentar muita pancada na vida. Sim. É que agora realmente esse ambiente aqui, ele meio que vai contra tudo aquilo que a gente foi preparado para ter. Mas assim, a ideia o ser humano é muito resistente. No pior dos cenários, é que o remédio é um facilitador. Você tirou, legal. Você teve outras coisas que você deve ter colocado no lugar, naturalmente, que supriu. Sim, mas eu fiz isso, eu vi assistir os seus vídeos lá. Eu fui me treinando. Tipo, o que eu posso... é a alimentação, é o treino que eu preciso retomar, é a minha atividade de lazer, é o meu trabalho. Como é que chama isso? Você não sabe, claro. Que na verdade a gente chama isso de ativação comportamental. Que é basicamente um tipo de terapia que, assim, qualquer psicoterapia para depressão que não tiver ativação comportamental não funciona. Até detalhe do que eu vou comer um pedaço de chocolate, 80%. Seguir a risca, assim, tipo metódico. Mas você foi ativando o movimento. Porque como é que a gente gera motivação? A gente tem que ter movimento e recompensa, e aí isso vai gerando o circuito. Então você foi fazendo uma ativação comportamental meio que você mesmo. E o seu quadro não devia ser um quadro muito grave. Era mais momentâneo, né? Não era... E talvez nesses quadros não precisaria dar um antidepressivo. Porque ele só se mostra mais eficiente de forma robusta do que o placebo. E ele só se mostra benéfico em quadros que são graves. Graves, e como é que a gente mede isso? Quando a pessoa não está conseguindo minimamente ter um autocuidado, quando a parte de funcionamento está muito prejudicada. E aí a gente tem que dar, por quê? Porque senão a coisa não anda. Na vida, né? Mas às vezes, mas assim, tem pessoas que mesmo assim, você fazendo
essa ativação comportamental, mas aí a gente faz de um jeito muito estruturado, né? Então a pessoa na cama, se a pessoa consegue levantar, quando a pessoa consegue mexer na cama, a gente vai começar disso e vai treinando isso um pouquinho mais. Isso de fato é o tratamento que é um dos tratamentos que vai ajudar a pessoa a melhorar. E isso é indicado em todos os quadros. Mesmo aí o antidepressivo é indicado somente na teoria seria em 3% dos casos. Mas não é isso que a gente vê. Porque... Depende do médico, toma antidepressivo. Não, mas é porque assim, onde é que a pessoa vai fazer aquela outra coisa também? Porque você fez ali, tudo bem, beleza, mas às vezes não vai dar para a pessoa fazer. E ela não tem a menor ideia. E a vida vai trazer outra pancada. Agora, comparando, né, a época que a gente vive agora, com você mesmo citou exemplos do que viviam antepassados. Você acha que a evolução tecnológica, que a questão de redes sociais, o quanto isso está levando a humanidade para o buraco ou está colaborando para que a gente seja potencializada, que a nossa inteligência seja potencializada? O que você acha? Não sei, eu não tenho a menor ideia. Ninguém tem. Todo mundo que falava ia ser um chute, né? Mas, sei lá, talvez o Elon Musk saiba. Mas o que acontece é o seguinte, é que eu sou um cara um pouco, assim, meio pragmático. Por exemplo, eu tenho que aprender a mexer no Instagram, em tecnologia. Eu odeio isso. Eu sou muito ruim nisso. Eu demoro para essas coisas, para fio. Eu odeio. E eu não gosto muito de rede social. Eu preferia muito mais o YouTube. Porém, para eu de fato fazer o que eu tenho que fazer, né, que eu escolhi fazer, isso é um meio que me ajuda a fazer. E eu tenho que fazer no Instagram agora, porque tem stories de rios que tem, e é o que o mundo trouxe pra gente, né? Então eu sempre gosto de uma frase que a gente aprende, eu ouvi no começo da faculdade, e que eu uso isso pra tudo, assim, ó. De boas teorias, o inferno tá cheio. Sei lá. Porque assim, você vem um remédio novo, ele tem um mecanismo de ação absurdo. Foi estudado, não sei o que, tal. Nunca vai ser igual aquilo que eles vão vender para você, por mais que no papel funcione daquele jeito. Para uma pessoa não vai, você vai ter que ver na prática, você vai ver com os outros colegas, você vai vendo depois. Então assim, tem que ter a evidência que é um estágio clínico, só que você tem que na prática testar e conversar e ver, e tem às vezes alguns que no papel é maravilhoso, mas na prática não funciona. Bom, aproveitando que a gente falou de tecnologia, eu quero falar das Tech Shirts da Insider, as camisetas macias e inovadoras que não precisa passar. Final de ano tá chegando, vai viajar com o Insider, tirou da mala, colocou no corpo, em questão de minutos ela está lisa, graças ao calor corporal. Use mais, lave menos e se precisar lavar, graças à tecnologia de secagem rápida, ela vai secar rapidinho. E para você que está assistindo, aproveite o nosso cupom PLUGADO15, repetindo, PLUGADO15, vá aqui no cantinho da tela, escaneie o QR Code ou na descrição do episódio, clicando lá, você já vai direto para o site, vai lá, compre presente para seus amigos, familiares, aproveite que comprando você não só recebe essas vantagens, como também colabora aqui com o nosso canal, colabora com o Plugado e logicamente que eu tenho presente para o nosso convidado. Opa! Tá aqui, muito presentinho da Insider, aí, passar, final de ano. É uma coisa excepcional. Não precisa passar, colocou no corpo, questão de minutos. Isso é muito bom. Se puder só colocar na mesa aqui, e claro, abrir. Vou, com certeza. Muito bom, muito bom. Aqui, ó. Maravilha, essa aí é um tecido bom mesmo, né? Passar roupa é uma coisa que eu não sou fã. Quem também, gosta, não. né, de passar roupa? Eu não sei. Olha, muito bom, hein? Azulzinha, da mesma cor. Aqui. Muito bom, obrigado, viu? É isso aí. Bom, deixa eu só retomar, então. Cara, você falou dessa questão de redes sociais, mas eu quero entender a questão da inteligência artificial. Porque, eu vejo o ChatGPT, por exemplo, né? É só a ponta do iceberg. É meio assustador isso aí. Mas o quanto as pessoas vão ficar dependentes disso e deixar de pensar por si próprio? Sim, eu acho que assim, se a gente pensar bem, é que, claro, a gente sempre vai reclamar um pouco, tal, não sei o quê, mas eu vou falar, por exemplo, o meu exemplo, vai. Eu escolhi a psiquiatria por conta de um negócio, eu não ia escolher psiquiatria nunca, porque psiquiatria é um negócio estranho. E bem ou mal, assim, eu tenho uma tia minha que é esquizofrênica, que todo mundo falava que ela era preguiçosa. O resto da minha infância inteira, eu nem sabia nada disso. E eu nem sabia o que fazia um psiquiatra e nem a diferença de um psiquiatra e um psicólogo, não tinha a menor ideia. Mas aí meu avô, de fato, teve um quadro depressivo, foi um período difícil que, tipo, eu tinha que resolver, porque minha mãe estava doente e tal, e meio que foi lá, e graças a Deus eu estava no lugar, falando, no lugar certo, na hora certa, porque também
eu fui um fim de semana lá no IPQ, o médico me atendeu depois de ter passado em 500 outros médicos, todo mundo falou, não tem nada. Pô. E o cara fez essas técnicas de entrevista, que depois foi descobrir, pô, em 10 minutos meu avô tava chorando e falando que tava pensando em morrer. Eu falei, como assim? Pelo amor de Deus, como é possível isso aqui? E eu assim, eu tenho um pouco assim, racional, falando, ele tá com, sei lá, 62 anos. Pô, e meu avô era um cara muito bravo, assim, o cara veio da guerra do Líbano, trouxe minha avó, o cara construiu um apartamento, trabalhava com obra, loja de sapato, e criou 4 filhos, tinha uns irmãos, ele também sustentou os irmãos, e meu avô era um cara ali, enfim, pra ter uma noção, ele conta umas histórias. Meu avô era flamenguista, ele brigava na torcida, ele andava de carro, falava que não era muito bom motorista, na época tinha bonde, e aí ele bateu no bonde, que não tem como ele tá certo, né, bater no bonde, mas ele brigou com o cara do bonde. Mas assim, ele é um cara que construiu um negócio ali, destemido. Do nada, o cara com 62 anos vai fazer mimimi, porque tinha gente que falava, talvez ele estaria sentindo um pouco isso daqui, ele falava, pera lá, ele não tá comendo, ele não tá falando. Não é mimimi. Né? Não faz sentido esse troço. E aí o cara foi lá e foi melhorando, e foi indo. Depois teve, enfim, claro, sempre altos e baixos, tal, mas depois a gente conseguiu ter um começo, meio e fim naquilo. Eu falei, pô, alguém precisa espalhar essa notícia aí, galera. Isso daqui funciona e aí, pô. Eu tive já... Não, eu uma pessoa bastante do espectro da ansiedade, né? Não só, talvez, mas assim, tem um espectro da ansiedade. Eu sou ansioso desde que eu nasci, eu sou uma bolinha de preocupação. Era um menino gordinho preocupado com tudo e com todo, e com desde que é uma coisa por gente. O que é uma característica de um transtorno de ansiedade generalizada. Mas tive uma época que eu tive uma crise de pânico e tive um transtorno de pânico. Que o problema não é a crise, o problema é que você fica sem saber quando ela vai vir ou não, é uma sensação horrorosa. Sim. E você começa a se enclausurar e você não consegue dirigir e é um negócio insuportável, porque eu precisava, meu filho na época ele morava meio longe, precisava pegar marginal, acabou, então restringiu a minha vida. Aí eu fico pensando, pô, se eu tivesse há 50 anos atrás, provavelmente eu estaria morando na minha casa, isolado, ou estaria num manicômio, porque eu não conseguiria sair de casa. Sim. Porque uma vez que você vai evitando uma coisa, você vai estimulando esse circuito, você evita outra coisa, você evita outra coisa, você evita e você vai ficando em casa, enclausurado, não sai. Né? Você vira, enfim, às vezes aquelas coisas que o pessoal vê aí, né? Aquela mulher do Simpsons que joga gato, né? Não sei, você vai... trancado ou acumulando coisas. Porque você não consegue sair, que nós chamamos de agorafobia. Por quê? Porque a evitação ela se torna o quê? Um hábito. E o tratamento, enfim, para você sempre foca na evitação e não na crise, mas tudo bem. Mas assim, eu também não sabia. E é um negócio que ninguém fala muito, assim, porque você vai, aí você toma um remédio, alivia um pouco. Mas você tem esse negócio, você tem um prejuízo sexual em termos de, enfim, você vai ter algum, você toma qualquer coisa de serotonina, você vai ter alguma disfunção sexual. Não tem como. Tem serotonina lá, por mais que falem que não vai dar do remédio, olha, vai dar. Mas enfim, esse problema, mas assim, você não fica 100% também, né? Eu pelo menos senti, assim, você fica meio, não ficava 100% sem ansiedade, você ficava meio desconfiadinho, né? Pô, será que vai vir? Será que não? Né? Você fica ali, se sente menos, mas você não é que você voltou a ser uma pessoa que consegue viver e não pensa nisso. Sim. Né? Que é o objetivo do tratamento. E o pânico é um quadro que, assim, né, tem uma piada, enfim, que na verdade não é assim, se você não tratar não vai melhorar, mas é um dos quadros mais simples de tratar em termos de uso de ferramentas e mais rápido que tem de tratar, e tratar com remissão completa se for um pânico ali no inicial, pânico só. Você consegue 99% de remissão sustentada em um período curto. Tem tratamento de 4 dias que eles fazem. Caramba. Eles fazem na Noruega isso daí, mas normalmente é umas 8 semanas. Mas é um treino. Mas a ideia então, um negócio que acabaria com a minha vida há 50 anos atrás. Então, assim, eu não posso reclamar falando, olha, tá tudo uma porcaria. Meu avô, provavelmente, será que aconteceria com ele?
Minha tia provavelmente aconteceu a mesma coisa que aconteceu, porque ela de fato teve um quadro muito grave de esquizofrenia e não tinha muito o que fazer. Mas não tinha nem remédio, ela estava internada, ela não ficaria em casa também. Mas eu fico imaginando essa evolução na questão de poder diagnosticar com maior facilidade e de você poder ter recursos e um banco de dados muito maior para identificar aquilo ali. É que tem aquela coisa, né? Acho que isso daí em termos de saúde, está entrando muito na saúde. E por incrível que pareça, a saúde mental é onde a parte de uso de tecnologia está mais avançada em todas as outras, em comparação a todas as outras áreas da medicina. Eu não sabia dessa. Por incrível que pareça, menos no Brasil, mas nos outros países, na verdade, está avançado porque esse negócio, esse tipo de terapia que funciona normalmente é de uma... O pessoal chama, e tem umas brigas entre psicólogos e tal, e eu, sinceramente, eu não entendo muito esse meio porque eu não sou psicólogo, mas imagino que deva ser uma rivalidade aí, tipo meio, né, Palmeiras e Corinthians, não sei. Mas assim, que tem um chamado TCC, a outra não sei o quê. Sim. E no fundo, isso são nomes inventados num período onde a gente não sabia porcaria nenhuma do que a gente sabe hoje. Então não faria nem muito sentido. Mas assim, importante é um negócio, importante é um tratamento que funciona. Tá? Não importa muito o nome que você queira dar. E eu, pelo menos, sou dessa. Vejo por isso, mas eu não vivi nesse meio que os psicólogos vivem, que infelizmente ainda é assim, pelo que eu entendo dos currículos, eles são currículos basicamente próximos de ciências humanas, mas não estou querendo falar que os psicólogos não são úteis, porque eles poderiam tratar a maioria desses quadros. Mas aí, quer dizer o quê? Os tratamentos são protocolados, é como se fosse, entre aspas, eu sei que isso também é uma comparação que não é precisa, é como se fosse um fisioterapeuta, mas é como se fosse um arquiteto de sinapses, por assim dizer. Ele vai treinar aquela área específica, para isso ele tem que saber fazer o diagnóstico também, treinar aquilo ali. Mas a ideia é que isso pode ser feito da mesma forma que você consegue fazer um personal trainer pelo aplicativo, fazendo você ter treinamento funcional, você conseguiria fazer, então, o psicólogo orientando você a fazer os exercícios, porque a terapia para quadro de saúde mental é prática. Sim. Porque tem que ter comportamento e é estruturada. Por quê? Porque a gente tem que testar várias vezes para saber se isso funciona mesmo. Então você está falando que a inteligência artificial vai matar a profissão dos psicólogos. Começou isso em 2001. 2001 eles inventaram. Os psicólogos vão estar comentando aqui. Não, mas é que nunca vai, por quê? Porque o ser humano é um serzinho, né? Que se tem uma coisa que nós precisamos é de outro ser humano. Sim. Não o tempo todo, talvez. Não, mas assim... Chega uma hora que você precisa de uma opinião ali. Não, mas é uma coisa evolutiva também, porque basicamente isso também da psicologia evolucionista é uma teoria também. Pode ser que, não sei, ninguém vai saber se era assim ou não, mas pelo que eles falam, assim, a gente ser meio mais inteligente, a gente ter um polegarzinho opositor, isso não seria suficiente para a gente ter sobrevivido. Sim. Caso a gente não conseguisse andar em tribo e trabalhar meio em equipe. Colaboração, né? Parece que isso não seria suficiente, por isso que nós, né, tendemos a ter o quê? Essa coisa, né, do neurônio do espelho, ou até ter essa coisa da empatia, que nada mais é do que você ver uma pessoa sofrendo, você meio que é desagradável. Sim. Isso não te faz um santo, isso só não te faz um psicopata. Uhum. Mas, então, assim, a gente sente isso. Por quê? Porque é importante isso, né? E se você estiver isolado do seu grupo, você está morto. Sim. Então a gente tem um medo absurdo de ser rejeitado. Isso não é... não, a gente tem mesmo, porque era a morte, né? Então, e até na depressão, uma das teorias seria assim, seria você ter um sickness behavior, que é um comportamento de doença. Então, que acontece mesmo, você entra num quadro inflamatório, todo o mecanismo lá, só que você não consegue sair dele, porque meio que deu uma travada na neuroplasticidade, você ficou no comportamento de quando você está doente, né? E aí quando você está doente, você tende a se recolher, se afastar. Por quê? Porque você não quer contaminar o resto da tua tribo, senão vai todo mundo morrer. Teoricamente, devido a essa teoria, né, enfim, evolucionista. Então isso é uma das teorias pelo qual a depressão faz você se recolher e você fica voltado para si mesmo, mas ela está mentindo. Mas é um comportamento que travou naquele padrão ali. Enfim, mas a ideia é que desde 2001, na Austrália, eu tive eu vi uma palestra dessa mulher, chamada Ellen Christensen. Ela inventou um troço para se fazer pela internet, em que guiado para fazer esses exercícios.
E ela foi fazendo estudo, porque tudo tem que fazer estudo, né? Eu digo assim, o pessoal fala muito do negócio baseado em evidência. Primeiro que não era cientificamente comprovado, porque cientificamente comprovado eu nem sei, eu não sou cientista, sou médico. Depende de quem está comprando, o cientista, quem está comprando. Não sei, mas assim, tem que ser testado. Tipo, e tem que passar, e assim, o médico, o profissional de saúde tem que ser desconfiado. Se surge um negócio, a gente tem que falar, esse negócio não funciona. Esse negócio não funciona e faz mal. Até que você me prove o contrário. Por quê? Porque esse é o primeiro mandamento. Lidando com vidas, né? Primeiro mandamento, diz que é um juramento de Hipócrates, que é um negócio que não tem nada a ver, além de tudo, mas tem uma coisa só lá. Primeiro não faça o mal. Né? Primo non nocere, que é o princípio básico de toda a ética em saúde. Primeiro, você não vai estragar o que está lá. Tá? Não vai piorar o que já está. Mas isso é importante, porque despiorar é um trabalho que a gente faz muito no metade da coisa que eu faço no tratamento despiorar a pessoa. Dá uma aliviada, né? Não, porque às vezes ela está tomando um monte de coisa e todo remédio pode fazer bem, pode fazer mal, tem uns que podem, né, enfim, causar até um certo, né, óbito, mas enfim, se a pessoa está viva tem esperança, então assim, você tem que começar a despiorar o que foi feito, aí você começa a melhorar. Então, despiorar é importante. Né? Sair do menos zero. Então, assim, tem que ter isso que o pessoal fala, né? Medicina baseada em evidências, que de fato é o que funciona. Mas só tem um tipo de medicina, é essa, ponto. Né? Todo o resto sei lá, é coisa de marketing. Mas, assim, aí você tem que ter evidência, passar num teste de São Tomé, mais São Tomé do mundo. Sim. Então, assim, você tem que provar que o negócio não depende de sorte, tem que provar que não depende de você acreditar ou não no tratamento. Por isso que testa com placebo, não depende tanto da habilidade do cara, o cara tem que ser minimamente treinado, mas assim, tem que ser replicado e não tem que entrar em campo para cumprir tabela, tem que mudar o jogo, ou seja, se é um tratamento que você está lá com depressão, deitado na cama, 5 dias por semana, ele fez você ficar 4 dias por semana sentado na cama, às vezes isso por um motivo deu estatisticamente significativo, só que sua vida continua uma porcaria, não é um bom tratamento. Sim. Ou seja, a gente tem que achar um melhor do que esse. Então, isso seria os tratamentos que nós colocamos para os padrões, o padrão ouro, né? Que basicamente é o quê? É aquele que é o melhor que nós temos no momento, né? Ou de primeira linha, enfim. E isso que é a evidência. A gente sempre vai pegar essas evidências, só que assim, sempre para aquela pessoa, ela não vai estar igual que fez no estudo, no livro, é outra pessoa. Mas você precisa saber, olha, então ela tem uma coisa parecida com isso, e qual a evidência que eu vou escolher? E aí você tem que saber aplicar e respeitar se a pessoa vai ou não escolher fazer aquilo, porque a escolha é da pessoa, né? Então isso é que é basicamente o que funciona. Então aí eles foram fazendo isso daí tudo e é assim que a gente começou a ver as terapias que existe, tanto nas terapias funcionam, faz com os remédios, só que nada funciona do jeito que saiu no estudo com você. Então aí vem aquela coisa que assim, a gente vai fazer uma tentativa e erro, mas a gente faz uma tentativa e erro num espaço pequeno e a gente consegue prever já que, se eu errei, eu tenho que saber que eu errei rápido. Sim. Já tem o plano B ali. E já tem o plano B ali. E aí isso já faz com que o negócio, né, consiga agilizar muito mais. Eu tenho umas perguntas rápidas aqui da galera. Apodrecimento cerebral. Verdade ou mito? Eu fiz um vídeo, né, sobre isso daí até. É que assim, eu expliquei lá, que, tem esse vídeo aí, mas é assim, não existe apodrecimento cerebral, né? Obviamente que não fica podre no cérebro. Não vai estragando. Mas o que acontece quando você teve um quadro depressivo, você deve ter sentido uma hora ou outra que você estava mais burro. Você fica lento, né? Fica lesado. Né? E assim, todo paciente deprimido que eu pego, que agora eles vêm já mais piorados, mas assim, você pega, ele acha que está com TDAH, que ele sempre foi meio burro e que ele ou está com Alzheimer. Por quê? Porque ele também não lembra antes, a memória está comprometida. Então, por quê? Porque tem uma rede que nós chamamos de rede do controle executivo central ou do controle cognitivo, que é basicamente aquilo que faz a gente prestar atenção no mundo externo e que faz a gente executar as coisas. Então, para executar a coisa, o que você precisa? Você precisa primeiro conseguir guardar uma lozinha mental do plano. Aí você precisa começar a inibir as distrações e você precisa conseguir alternar de uma tarefa para outra para ser flexível. Isso é difícil de fazer. E esse circuito está desligado.
E ele gasta muita energia para fazer isso. Então a gente gasta 25% de glicose ou 20% de glicose quando a gente está fazendo conta de cabeça, por exemplo. Um negócio que é absurdamente isso importante. Ninguém faz. Só que o que acontece? Se a gente, né, se ele não é treinado e se a gente fica sem, né, exercitá-lo, você vai perdendo um pouco dessa capacidade. Não chega a ser apodrecimento, mas faz tudo. Mas é isso daí, você perde a capacidade de fazer coisas, né? E que é mais ou menos o que acontece com todos os quadros psiquiátricos, incluindo com o uso de substâncias, né? Você perde a capacidade de fazer coisas. Muitos acreditam que terapia é para quem tem dinheiro. Como quebrar esse tabu e popularizar o acesso à saúde mental? Já democratizou. Está democratizado no mundo. Ninguém tem acesso a terapeuta bom. Pode ter dinheiro, pode não ter. Acabou. Está democratizado. Por exemplo... Da pior forma. Tá democratizado por baixo. Por quê? Por exemplo, o Pânico, eu estava falando, um dos quadros que, assim, você não pode, não tem como um cara dar um bom tratamento, um bom médico, um bom psicólogo, o cara tem dinheiro. O cara tá pagando R$1.500, R$2.000 uma consulta. Mas assim, ainda com psicólogo, também vai lá, pode ir na casa dele, não sei. Não é possível que esse cara não esteja melhorando e tenha que, por exemplo, adiar um show por medo de ter uma crise de pânico, depois de 3 meses de tratamento. Isso é inadmissível. Isso aconteceu com quem? Com Wesley Safadão. Já estava 3 meses. Então, ele estava há um tempo lá, não lembro exatamente, fiz um vídeo na época. Tem um outro também que deu depoimento e que ainda tem crise de pânico e ainda toma remédio. Como viver com pânico. Como é que você vive com pânico? Você não vive, você tira isso da pessoa. É um quadro que é curável. Então, assim, como é que você sabe que você curou do pânico quando você não tem medo de ter a crise de pânico? Você nem você não consegue nem cogita a possibilidade, né? Nem se você quiser. Para isso você precisa fazer esse treino. Só que isso é feito através de um tipo específico de terapia que cerca de 0% estatisticamente tem disponível no mundo, né? Então, se o Wesley Safadão não melhorou, se o outro, né, Marcelo, não sei como é que é o nome de outras pessoas, elas vivem com isso, e assim, não tem como você curar o pânico com yoga, nem com meditação, igual a Gisele Bündchen, isso fez um vídeo que eu provei, assim, estatisticamente, falou, eu posso sonho de valsa, que se você teve isso, você não curou com isso daqui não. Nem com cogumelo? Eu já falei com uma especialista em terapias com cogumelo. Por quê? Porque precisa de comportamento para você criar uma nova memória que inibe aquela. Não tem como. E pânico é um negócio que assim, é um negócio tão desesperador que você tem uma liberação absurda de adrenalina, né, de dopamina, de outros neurotransmissores que quanto mais você tem isso, mais você consegue gravar na memória as coisas. Mas eu fiquei curioso, você não acredita então em tratamento com cogumelos e psicopsilina? Medicina e profissional de saúde não tem direito de acreditar ou desacreditar de alguma coisa. A gente tem que ver se tem evidência e a gente tem que saber ler minimamente o estudo e testar. Mas você não chegou a ver nenhuma evidência de que é eficaz? Não. É que assim, cogumelo pode ser o quê? Não sei. Tem cogumelo de comer, não sei. A ideia é que a gente pega psilocibina. É isso. Por quê? Porque a gente tem que saber a dose. Sim. Né? E mesmo assim a gente erra às vezes. Então, a gente nunca vai pegar um cogumelo e dar para você. É um tratamento com um especialista, né? Que vai fazer. E é uma substância. Que mesmo assim pode ser que dê meio errado. Então, se dá só o cogumelo, aí é meio coisa tem um acompanhamento ali. Coisa do cara lá, né? Do traficante lá. Exatamente. Que é igual, por exemplo, aquela velha polêmica que eu sei que teve, você perguntou pro Fernando Fernandes também, todo mundo que fez faculdade no HC e que, enfim, não só por isso, todo médico, psiquiatra de boa faculdade aqui no HC a gente teve, né? Para mim, eu tive aula, privilégio de ter aula com o Valentim Gentil, que já se aposentou, que é um cara que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Não que, enfim, eu conheça ele muito bem, ele deu aula, mas é um cara que, assim, ele construiu o prédio do IPQ e trouxe uma psiquiatria baseada em evidências, enfim, meio que, né, provavelmente ele tomou muita pancada, mas o cara, assim, ele é genial, assim, e o prédio do IPQ é o prédio mais bonito do HC, é um negócio lindo, maravilhoso. E até falo que eu estudei uma das coisas que me fez entrar lá, porque você imagina, eu sou psiquiatra, um negócio horroroso, um prédio maravilhoso. Tem um salão lá que a gente faz reunião que tá lá uma placa, que isso aqui é obra de Brunetti Fracaroli, sei lá, que é uma arquiteta famosa. Sei lá como é que esse cara fez isso, velho. Ele fez esse negócio. Porque falavam que isso era horroroso mesmo.
Então, o Valentim Gentil, ele é talvez uma pessoa em saúde mental mais renomada, viva no Brasil, né? Ele tem uns discursos sobre a maconha medicinal que, assim, é absurdamente assertivo, e a gente ouvindo aquilo, e realmente não faz sentido, mas o discurso dele aqui também não existe maconha medicinal? Não existe nem esse termo, isso não faz sentido. Sim, muita gente comentou sobre isso. Porque não tem grama medicinal, né? Não tem como ter, porque a gente não tem a menor ideia do que tem num negócio que é uma planta. A gente é igual o ópio. Mas o canabidiol, sim. O canabidiol, sim, mas é uma substância. Mas ninguém quer o canabidiol. Mas ninguém tá gostando, ninguém gosta do canabidiol. Não tem graça. Sempre coloca um pouquinho de THC lá. Né? Então, assim, no fundo, a gente sabe por quê. Porque o negócio causa dependência, e dependência, o uso de substâncias, basicamente, você tem uma memória afetiva daquilo. É como se aquilo dá uma memória que, enfim, tem pessoas que aquilo fica mais importante do que sua familiar, é um negócio que você fica sequestrado. Então não é racional, não estou aqui para defender nem discutir, mas não é que eu acredito ou desacredito. Quer dizer o quê? Que a gente não tem direito de fazer isso. Entendi. A gente acredita em Deus. Eu acredito que, sei lá, vale a pena a humanidade, vale a pena continuar fazendo as coisas, que não tem nada lógico que mostre pra gente que vale a pena. Mas, sei lá, acredito que vai dar tudo certo no final, um dia. Também, sei lá, acredito no meu time de futebol, acredito no Romero lá, sou corintiano. Aí sim. Assim, então, você acredita... No Memphis. No Memphis, mas tem lógica no Memphis. A crença não depende, né? Não depende de lógica, né? Estatístico. Aquela que você tem que... Feliz aqueles que acreditam sem ter visto. Né? Então, eu não acredito, a gente vê. A gente tem que testar. Então não tem como ter maconha medicinal porque é uma planta. Sim. E aí ninguém vai saber quanto tem lá, não importa, só se o cara te falar que sabe exatamente, a gente já sabe que ele está na categoria do vendedor, do traficante. Isso não tem como negar. Mas assim, eu sei que é polêmico, mas assim, que ele fala exatamente isso, ele defende de uma forma, ele é muito bom de retórica, que você não consegue argumentar. Mas, resumindo, qualquer médico, psiquiatra, qualquer médico mesmo sabe que assim, não existe plantas medicinais, porque não são medicinais. A gente tem que saber exatamente aquilo, e se o princípio maior de toda a área da saúde, né, primeiro não faça o mal, você não pode usar isso como remédio. Os indígenas vão discordar. Então, mas eles não são médicos, né? O que rege a saúde, o primeiro princípio é: você não vai fazer o mal. Sim. Então, assim, se você não tem nada ruim que não possa piorar. Então, se você não sabe o que tem, você parte do pressuposto que pode piorar. Sim. Porque a gente não joga dado com a vida das pessoas. Mas é só lembrar das vacinas. As vacinas foi a mesma coisa. O pessoal falou, não tem tanto teste nisso daí. E de fato, assim, foi um negócio que foi testado muito rápido. É que, assim, foi muita gente que foi testado. E era uma coisa que tinha uma plausibilidade ali, mas assim, o número de pessoas foi muito grande. Não foi tanto tempo, mas assim, também era uma coisa que era o que tinha para o momento. Tinha no momento, então, não tinha muito o que pensar, né? Mas é isso. Tem uma outra aqui, ó. O que não devo perguntar ou falar em hipótese alguma para um depressivo? Assim, você não vai fazer ele melhorar falando nada, ou você pode fazer ele piorar. O que você não deve, na verdade, é nunca achar que tá tudo bem, que você vai tratar ele se você não é especialista. Mesmo que você seja médico e for alguém da sua família, você não vai tratar ele. Agora, acho que nem minimizar, né, a dor da outra pessoa. Agora, né? Coisas que vão fazer com que piore um pouco, vai piorar, mas assim, eu coloco assim, não tem doença pior no mundo do que a depressão. Não sou só eu que falo isso, tem o Robert Sapolsky, que é o pessoal dos neurocientistas de podcast, que eu apelidei, que são os caras que aprendem neurociência vendo o podcast do Andrew Huberman, né? Que os caras repetem, fica papagaiada. Mas assim, ele é um cara muito bom mesmo, né? Esse Robert Sapolsky, que é um cara barbudo e tal, ele contribuiu muito para teorias que a gente usa para ansiedade. Ele dá uma aula, tem acho que vários vídeos dele dando aula em Stanford, e tem uma aula que ele fala sobre depressão. E ele fala, essa é a pior doença do mundo. É uma doença que tem um aspecto genético, um aspecto neurobiológico, um aspecto físico, e que faz com que você perca a capacidade de apreciar o nascer do sol.
né? Então, assim, a depressão, falando em termos mais objetivos, que é um afundamento, você tem que ter um afundamento da capacidade de ter emoções positivas. E no presente, um afundamento da capacidade de ter emoções positivas no futuro, ou seja, você não imagina que o futuro pode te trazer algo melhor do que o presente. O que o pessoal chama até às vezes de um realismo depressivo. E de fato é. Porque se a gente pensar bem, não tem nada que indique mesmo. Mas a gente vive com... Depende da visão, né? Mas eu costumo tender a pensar que tem. Mas o ser humano normal tem essa loucura de achar. De que não tem uma luz no fim do túnel. Então a gente tem isso. E ele fala, pessoas com câncer, não sei o que, por pior que seja, a pessoa passou no, sei lá, tem lá o Vitor... o Franklin, que fala, todo mundo cita, né, que foi no campo de concentração e tal. A gente consegue achar significado nas coisas mais absurdas que tem. Né? A gente é feito para isso, mas então a gente tem, é uma coisa meio que ilógica do ser humano da gente ter uma antecipação que o futuro vai ser melhor. Então isso é bom, mas não é tão lógico, mas é uma coisa boa. Você perde a capacidade de antecipar que vai ser diferente lá na frente do que você está sentindo agora. Você já não está sentindo e conseguindo sentir prazer e nem interesse em nada que você costumava gostar. Claro que tem níveis, né, de depressão, mas todas elas, o sintoma-chave é esse. E então imagina assim, você fica distante do seu filho, você tem lá o seu filho, você sabe que você tem que, teoricamente, gostar dele e você não sente. E você não sente que isso pode mudar. E você não lembra que isso já foi diferente na sua vida. Então você perde a capacidade de gostar, de querer coisas e de lembrar. É tenso, hein? É um sofrimento eterno, sem fim. Então, assim, é a pior doença do mundo, porque ela tira aquilo que todos os coaches falam, e todo mundo fala, né? Que você pode perder tudo na sua vida, você não pode perder uma coisa. Papo de coach, isso. A esperança. Essa doença tira a esperança. Então, não há doença pior, ele advoga isso, eu advogo também, tanto é que é a doença que mais leva anos de vida com incapacidade, né? E é físico, porque você não consegue ativar a parte de pensar, você realmente se sente burro, por mais que você tenha tido 3 PhDs, a pessoa deprimida, ela não consegue lembrar, ela acha que tem TDAH, isso você vê no consultório. Exato. Então, já uma dica, assim, se você tem uma pessoa com depressão, você é médico de outra especialidade, ou enfim, não confia muito na memória que ela te conta de como foi, porque você tem que saber pode isso. Está meio alterado. Está alterado. Uhum. Então, assim, se perder isso, se viver sem esperança, é um negócio que é inimaginável. Uhum. Né? E claro que tem quadros e quadros, né? E às vezes isso está começando, mas um pouco começa a vir, você começa a ficar cansado. Uhum. Você não começa a não conseguir sair da cama. Nossa, não tem demais. É muito complicado. Isso a gente chama de anedonia. Então, assim, é bem complicado isso. Mas, assim, isso tem tratamento. Por isso que... Felizmente. Mas, assim, então a ideia é você, entendendo isso, você entender que, olha, se você não está tratando a pessoa, então, assim, você não vai falar que a pessoa está fazendo isso de mimimi. E como é que você sabe que não é mimimi? Porque, assim, se a pessoa ela deixa de fazer uma coisa para ficar um dia inteiro na cama, deitada, tenta você ficar um dia inteiro na cama deitado, sem depressão. Não aguenta. Você não aguenta. Porque a gente se coça. É igual pegar dia de férias. Pô, hoje eu vou dormir um monte, vou aproveitar. Cara, dá 10 da manhã, ou menos você já... A gente tá entediado, quer fazer alguma coisa. O corpo já dói. Pô, igual criança não para quieta. A gente gosta de fazer Lego. Por que serve Lego? A gente gosta de construir coisas. Então, você não consegue ficar. Então, isso você não consegue nem se quiser. Então, só por isso, assim... Confia que tem alguma coisa ali. Tem uma coisa, mas aí a ideia, o que é? É importante que eu, né, tem várias coisas, né, eu até fiz um Reels esses dias. Você vai ter que ajudar a pessoa e às vezes, assim, você nunca pode deixar de lembrar que você tem que, o estigma, vamos desestigmatizar, vamos acolher, mas vamos tratar também. Porque é uma doença. Né? Não é passar a mão na cabeça e continuar do jeito que tá. Né? Como viver com depressão? Não se vive com depressão. Não é para tratar. E a gente vai fazer de tudo para melhorar o tratamento. Ele visa ser remissão total, completa e recuperação. Esse é o nosso objetivo. E é isso aí. Então, só para terminar, o que eu falo assim, uma frase para você, isso serve para todas as conversas que você quer ter com alguma pessoa. Você sempre
quando você está ali, você quer de fato que a pessoa se sinta ouvida, ela está falando com você, você repete para ela aquilo que ela disse e não o que você pensa. Ou seja, a pior coisa para você falar para qualquer pessoa é um conselho. É uma dica, Tá. resolver um problema. Então, Vou te dar um conselho. Então, quando ela fala, você repete o que ela falou. Então, poxa, eu imagino que deve ser difícil sentir isso que você está sentindo, que você não consegue sair da cama. Ou seja, você repetiu a frase dela. É uma dica básica de entrevista Isso é motivacional. quase um acolhimento, né? Você entendeu. É uma técnica de entrevista motivacional, de escuta. Você não vai ativa. dar a solução. É que muitas vezes a gente tem a mania de oferecer a solução. Mas é normal isso. Você devia fazer, nesse caso, você deveria fazer isso, porque comigo acontece desse jeito. Mas isso não funciona para ninguém. Não funciona, né? Ninguém gosta de conselho, mas para a pessoa com depressão, aí vai ser pior, porque assim, você acha que ela já não pensou em fazer? Você é o gênio, né? Tá falando. E mesmo assim ela fala, poxa Deus, você... E aí você vem junto com isso, sentimentos, tem 3 pensamentos que vem, né? Um pensamento de culpa, uma culpa totalmente patológica, que assim, às vezes a pessoa percebe que ela não é culpada, mas ela se sente culpada por algo. Um sentimento de inutilidade, que assim, eu sou um fardo, eu sou um peso para as pessoas, que é meio aquele negócio de doença, né? Eu estou sendo um peso para a minha tribo, eu estou arrastando eles para o buraco. Sim. E um sentimento de falta de esperança, que não há o que fazer, não há quem possa me ajudar, né? Então esse pensamento sempre vai vir. E aí basicamente vai vir isso de falar, poxa, então eu sou tão inútil que eu não consegui perceber essa coisa e fazer isso que ela falou que é tão simples. E piora, né? então quer dizer que provavelmente eu sou mais inútil mesmo. Assim, ela já está ruim. É que aí ela vai ficar nesse pensamento, que é uma ruminação, que ela fica voltando nisso. Isso piora, né? Aliás, também na terapia, psicólogos não vão analisar esse pensamento. Você tem que tirar a pessoa disso. Então, ficar falando do passado é ruim para a depressão, faz mal. E nem ficar analisando a ruminação. Não, você tira a pessoa disso. Você tem que trazer ela para o presente, né? Então, você vai voltar para ela com o que ela falou, não com o que você acha, e você vai focar na ação. A ação do quê? De ir com ela, marcar o médico, ir com ela, fazer as coisas, porque ela não está conseguindo provavelmente fazer tão bem. Pegar na mão mesmo, né? E levar. Nesse começo sim, depois não. Por quê? Porque ninguém gosta disso. Mas no começo você tem que ser prático. Né? A gente aqui, Plugado Podcast, a gente pergunta para todos os convidados: qual a música que te traga uma memória afetiva, que tem uma grande importância na sua vida? Qual você diria que é a música da sua vida? Pra gente alimentar uma playlist que a gente tem no Spotify aqui. Eu não sei, porque assim, meu filho realmente mudou. Tive um filho, não foi em época, não foi planejado, e ele tá com 18 anos agora. E tem, não sei, mas ele gostava muito de música. E tem um filme que ele via, aqueles filmes que você fica vendo 500 vezes. Tinha Harry Potter e tal, mas ele via um filme que minha mãe via, que era aquele Mamma Mia. E tem umas músicas do ABBA lá que ele adora. Mas tem outra coisa que assim, quando ele descobriu comigo, foi quando ele veio morar comigo, que assim, ele ficou louco. E a gente ficou cantando isso aí, sei lá, ficou cantando umas 2 semanas seguidas, que é o Bohemian Rhapsody. Sim. Então, isso foi uma música que, sei lá, foi um marco aí do meu filho morar comigo. Ele adorou esse negócio. E essa seria a música. Você emocionou, hein? Você tá bem a relação com ele? Não, tô bem, que eu sou meio chorão às vezes. Mas eu tô feliz porque ele tá bem. Tá bem. Né, que foi um período meio complicado, assim, nesse período tudo, mas não, mas ele tá super bem, eu tô chorando de felicidade. Que bom. Por conta disso. É que eu sou meio manteiga derretida, às vezes. Eu não gostaria de ser. Mas às vezes é isso aí. Eu aprendi um exercício em meio à pandemia, que é um exercício de autoconhecimento, que chama curtograma. Eu queria entender de você. Hoje tem algo que você goste muito e não faz por falta de tempo, por algum motivo? Tem um monte de coisa. Tipo? Tem um monte de coisa, mas o que eu faço eu gosto também. Sim.
Então, Tem isso, as duas colunas, né? é, O que você gosta e não faz por falta de tempo. O que seria? pô, o que eu gosto eu adoro ver filme, eu adoro ir no cinema. Eu sou um cara de ver filme, de ir no cinema, de ficar no cinema ali, pipocão, não sei o que, eu faço menos isso. Faz menos. Mas o que eu faço, eu gosto. Não gosto o tempo todo. Por quê? Porque eu não sei mexer nesses negócios e você abre o Instagram, o TikTok e tem um absurdo de alguém falando uma besteira sem tamanho, né, lá, tal, enfim. Mas meu problema não é nem... Eu tenho meio que cuidado para eu abrir já e não ter que ouvir nada. Porque se ouve meia próxima, meu Deus, que Você é fisgado também, né? que eu não fico rolando, mas eu falo, que absurdo que essa pessoa tá falando, porque às vezes, que agora virou, e as pessoas, assim, você não tem como, você não fica inerte em termos de saúde mental, né? Porque assim, se é um circuito elétrico, assim, ou você tá melhorando, ou você tá piorando. Você não tem como ficar no meio do caminho. Sim. Então, assim, se você tá falando uma coisa que é besteira, que é inútil, e que faz a pessoa perder tempo para tratar, você tá piorando ela. Sim. Então, é um negócio que me dá meio assim, mas eu gosto do que eu faço e eu gosto do que eu falo lá. E tem algo que você não gosta e faz por obrigação? Mexer em rede social. Ah, tá. Eu não gosto. E você não gosta e não faz, nem por obrigação? Que eu não gosto e não faço? Pô, eu não passo roupa, por exemplo. Eu tenho insider agora. Eu não sou um cara de... Eu fiz isso na pandemia há pouco tempo. Porque eu fui obrigado. Por exemplo, eu tive que lavar banheiro, essas coisas. Sim. Eu não gosto e não faço. Sim. E eu não tenho... Sim, você paga alguém pra mas fazer. não é porque eu sou arrogante, isso aqui, não, eu não gosto. Sim. E eu não sou habilidoso em coisas manuais, né? Mas assim, eu não vou fazer, quer dizer, e provavelmente se eu morasse só eu mesmo, assim, eu não iria talvez Sim. fazer. Mas é isso, eu acho que é isso, mas o importante é que tenha coisas que a gente não adoece por excesso de sofrimento, né? Uma frase que eu ouvi também, a gente adoece por falta de prazer, por falta de ter, não é nem de prazer, a gente adoece por falta de significado. Tá. Porque significado em geral... Propósito, significado. Propósito, assim, a gente fica feliz quando a gente contribui para outra pessoa. Sim. A gente é um ser que viveu para isso. Então, resumindo, isso é o que faz a gente meio que feliz. Aliás, estratégias antidepressivas rápidas que não vão te curar, mas que vão, com certeza, melhorar um pouco o seu humor, vão despiorar um pouquinho, é você pensar em ajudar alguém, fazer um favor para alguém. Você fala, mas como eu não consigo fazer para mim mesmo? Eu sei. Mas quando a gente faz para outra pessoa, a gente sente melhor do que a gente faz pra gente mesmo. E é difícil. É igual ensinar, né? O quanto você aprende ensinando, né? Às vezes você nem sabe ainda o conteúdo direito, mas eu vou me dispor a ensinar alguém. Porque aí você tá tendo que trabalhar em cima do conteúdo, né? E aí você, eu vou ter que pesquisar para ensinar. Então tem outra pessoa, igual esse personal trainer, né? Você vai pra quê? Ali em casa, pra você ir lá e fazer, né? Sim. Agora, então assim, você vai falar, mas eu não consigo sair da cama, como é que eu faço? Chega lá, dá um like no post de alguém, faz um elogio para alguém, faz qualquer coisa, mas assim, sem esperar nada em troca para uma pessoa, faz um favor secreto. É isso. Vai lá e se inscreve no canal agora. Se inscreve nesse canal, por exemplo, que dá um like. Eu não vou saber que você vai. Cara, obrigado. Né? Mas isso tem um efeito antidepressivo imediato. Sim. Né? É uma das, assim, mais do que qualquer outra coisa, jejum de dopamina, essas besteiras aí. Não, faz um favor para alguém secreto. Sim. Né? Dá um elogio para alguém que você sabe que você nunca mais vai ver na vida. Um cara que serviu o café, ela elogia. Cara. Pô, fez um bom trabalho. Cara. Experimenta fazer isso, mesmo que você não sinta nada, você não vai ficar esfuziante, você vai ficar menos pior. Sim. Né? Isso um belo exercício. Como, cara, obrigado. Tem papo aqui para 3 episódios. A gente tá convidado já para uma próxima vez. Aí, ano só para avisar assim, que essas coisas têm tratamento, viu? Sim. Por mais que a gente fale que agora tá todo mundo nivelado por baixo, tem tratamento. E só para falar que assim, os tratamentos, saúde mental, futuro é digital. Isso em todo mundo. Tá? Que é o vai chegar nisso. Você não, já tá. Eles têm. Você não passa no psiquiatra nem no psicólogo no Canadá, na Inglaterra. Você passa em sistemas digitais de fazer TCC digital e a ideia é que isso é o que está sendo tentado trazer para o Brasil, hospitais virtuais, no sentido de que o psiquiatra e o psicólogo conseguem monitorizar a pessoa através de mecanismos remotos e ele orienta e a pessoa faz a intervenção em casa com uma AI que vai orientando ela mais. Pô, gostaria de fazer um episódio só sobre isso, cara. Então esse é o futuro da saúde mental e aqui no Brasil
Tanto é que aqui no Brasil, os 3 dos maiores psiquiatras do Brasil, eles se uniram para criar um centro no HC para tentar pegar dinheiro público para fazer pesquisa sobre isso. Demais. Porque, assim, aqui meio que não tinha, não tem. E foi por isso que eu comecei a fazer em 2019 lá, que é o quê? Que é esse negócio dessa TCC digital, que funciona tanto quanto presencial. Só não funciona melhor do que você fazer junto as duas. Né? E, então, assim, a AI nunca vai substituir psicólogos, fiquem tranquilos. Mas elas vão facilitar muito a coisa. Né? E a gente vai poder monitorizar e fazer diagnósticos muito mais precisamente. Como que as pessoas te encontram? Como tá no Instagram? No Instagram, no DR de doutor, né? DR Marco Abud, e no canal do YouTube, que é o canal Saúde da Mente. É isso aí. Que tem vídeo pra caramba lá. Dá pra aprender bastante lá. Tem bastante conteúdo lá, mas assim, ele não trata você, tá bom? Sim. Só pra entender, mas assim... Mas é aquela coisa, se você souber o que não fazer, isso já ajuda muito. E na dúvida, faz uma gentileza para alguém, que isso nunca vai te fazer mal. Né? Isso já é um conselho. É ruim o conselho, né? Mas tenta tirar um pouquinho e pensar um pouquinho como é que eu vou fazer um troço para outra pessoa. Isso, em geral, vai fazer bem para qualquer tipo de quadro. Animal, só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Parabéns aí pelo trabalho que está executando, parabéns pelo canal, parabéns por tudo. Aí, mas que a gente gosta de fazer também, né? E temos, somos seres inquietos. Isso aí. É isso aí. Obrigado, doutor. E obrigado a você que está aqui até agora. Lembrando, final de ano, compre Insider para os seus amigos e familiares. E se presenteie também, use o nosso cupom e aproveite os descontos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.